Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de como ter uma voz audível, uma voz ativa dentro da sua casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Não significa que as pessoas não estão ouvindo volume ou que você tem que falar de uma maneira mais forte, mas que de fato a sua mensagem chegue para a sua família e mais do que isso, a sua mensagem realmente transforme a sua família e não só transforme a sua família, como também ganhe apoio da sua família. Nós vamos falar exatamente sobre isso aqui. O que eu faço quando a minha família não me escuta? Em algum momento você já se sentiu assim? Em algum momento você já se sentiu dessa maneira? Parece que as pessoas dentro de casa não te escutam, parece que só você tem aqueles anseios, aqueles objetivos, aqueles sonhos, e por causa disso você se frustra por não ter apoio, por não ter atenção. Então, de fato, hoje é um dia muito especial, porque nesse vídeo nós vamos falar exatamente o porquê que isso acontece, o que você pode estar fazendo para isso acontecer, e vamos trabalhar também algumas alternativas que você tem para poder melhorar a sua mensagem, melhorar a sua comunicação e fazer com que as pessoas dentro da sua família consigam escutá-la. Agora, a gente não pode começar esse momento sem falar de uma responsabilidade que é nossa. A gente quer falar, sempre tocar na ferida dos outros, falar da nossa família, falar das coisas que precisam ser mudadas lá, mas existem coisas que precisam ser mudadas aqui. Até porque nenhuma família é perfeita. Não existe família perfeita. Talvez você olhe para algum vizinho seu, talvez você olhe para as pessoas que estão ao seu redor e possa pensar o seguinte: puxa, eu queria que minha família fosse igual a do vizinho. Eu gostaria que a minha família fosse igual a de determinado amigo. Então, quando você faz isso, você está ignorando o fato de que todas as famílias são imperfeitas. Não existe uma família perfeita, não existe uma família 100% que acerta 100%. Existe uma família que precisa de ajuda e algumas mais, outras menos. E algumas têm muito para ensinar numa área, mas não tem nada para ensinar em outra. Na verdade, tem muito a aprender. Então, eu penso, pelo menos, a respeito disso na minha própria família. Às vezes, pela posição que eu estou hoje, as pessoas olham para mim e falam assim: puxa vida, eu queria que minha família fosse igual à sua. Queria que o meu casamento fosse igual ao seu. Mas só eu sei as minhas limitações, as minhas dificuldades e as minhas crises. Então é importante que eu também tenha esse entendimento, que você tenha o entendimento de que não existe ninguém perfeito. Por mais que eu possa trabalhar arduamente por melhorar, porque meu trabalho inclusive exige isso, né? Mas eu também tenho as minhas dificuldades e eu também preciso mudar. Então o laboratório nada mais é, aliás, a família nada mais é do que o laboratório da vida. É o laboratório que nós temos para tratar a nossa alma, tratar os nossos desejos, nossos anseios, para poder nos lapidar. E hoje nós vamos falar especificamente da família. Por que muitas vezes você tem essa crise na sua família, na qual você acha que você não é escutado, que as pessoas não te escutam, que as pessoas não te entendem, que as pessoas acham que você não tem razão. Então nós vamos trabalhar um pouco disso aqui. É claro que você vai achar isso em vários aspectos da sua vida, mas a família é o que mais nos incomoda. E querendo ou não, existem sim muitas famílias que são disfuncionais. O que é uma família disfuncional? No literal da palavra, o que é a função? Cada pessoa na sua família tem uma função. O pai tem a função dela, a mãe tem a função. Então, a família disfuncional é aquela na qual
você, nem seus pais ou a maioria das pessoas não entendem qual é o papel delas na família. E por não entenderem qual é o papel delas, elas não desempenham esse papel. Então, é uma coisa que gera muitos ruídos, gera crises no meio da família, no meio do ambiente, e de fato é o que precisa ser trabalhado, é o que precisa ser lapidado a cada dia por nós. Quando a gente fala de não ser escutado, todo adolescente tem essa crise. Eu estou falando, a maioria das pessoas que me escutam são homens feitos já com seus 30 a 40 anos de idade, a 50 anos de idade. São homens já feitos com suas responsabilidades, mas ainda há homens que agem também como adolescente. Eu tenho uma história que eu conto muito, né, para as pessoas que me escutam, que reflete um pouco do que de fato é a nossa imaturidade, algumas vezes. Há 20 anos atrás, eu tinha um amigo, né, tenho, né, na verdade, não morreu ainda, mas eu tinha contato, né, com... Meu pai tinha uma empresa e tinha um advogado que trabalhava para essa empresa, e um dia ele foi lá para poder me oferecer um carro. Na época era um Santana Quantum, branco pérola, com banco recaro, aquelas rodas, esqueci o nome delas, umas rodinhas famosas que o Golzinho tinha. Era um Santana Quantum maravilhoso, era um carro maravilhoso. Era daqueles que, naquela época, ter um Santana Quantum era ter um Audi, né? Era ter um carro mais exclusivo. Há 20 anos atrás era mais ou menos assim. E eu lembro que ele me ofereceu o carro, falou, olha, estou vendendo meu carro, o que você acha? Na hora, falei, quero pegar esse carro sim e tal. Só que eu levei para as pessoas que eu tinha como referência, né? E fui procurar a opinião delas. Então a primeira pessoa que eu mostrei foi meu pai. Eu virei para meu pai e falei, olha pai, o fulano tá querendo passar o carro e estava querendo passar por X, por valor tal, e quer me passar por tais condições e não sei o que. Para mim era muito claro que aquela era uma grande oportunidade. Meu pai virou para mim e falou assim, Fernando, você não quer pensar um pouco melhor a respeito disso? Porque eu não estou sentindo que está muito firme esse negócio aí não. Por mais que você possa estar animado e tal, tem algumas coisas que você precisa ponderar primeiro antes de tomar essa decisão. Eu falei, não é possível que eu não vou ter o apoio do meu pai, não vou ter apoio da pessoa que eu mais esperava que pudesse acrescentar para mim. Aí eu peguei o carro e levei lá, na época a minha esposa, nós namorávamos, né? E ela, conversando com ela, mostrei o carro e ela falou comigo, Fernando, o que você acha de pensar um pouco mais a respeito desse assunto? Eu falei, gente, não é possível, porque eu estou justamente planejando isso aqui já tem um tempo, estou cansado de andar a pé, né? Estou cansado de depender do carro do meu pai, e assim, naquela época a empresa indo bem, eu falei, gente, o que me impede de comprar esse carro? Eu comecei a falar, tá todo mundo contra mim. Então, para as pessoas que eu tinha como referência e eu compartilhava esse sonho, as pessoas meio que assim não apoiavam. Isso me incomodou muito. Só que isso me incomodou mais não pelo fato delas não estarem me colocando, sendo favoráveis a isso. Me incomodava porque eu também não tinha paz. No fundo, eu não tinha paz para poder concluir a compra daquele veículo. E aí o que aconteceu? Eu passei por algumas situações lá na frente em que eu precisei fazer um investimento e se eu tivesse comprado aquele carro naquela oportunidade, eu não teria condições de fazer aquele investimento, não teria condições de passar pelo que eu passei. Eu teria contraído uma dívida, teria tido uma situação muito mais complicada. Isso porque a imaturidade que eu tinha me impedia de ver claramente as coisas que eu estava vivendo, as coisas que eu estava experimentando naquela oportunidade.
Então, muitas vezes, a nossa imaturidade ela é um grande fator que mostra que muitas vezes a nossa mensagem realmente não deve ser ouvida. Que às vezes você não tem apoio, não é porque as pessoas são ruins, mas porque você precisa mudar dentro de você primeiro. Você precisa melhorar coisas dentro de você. Bom, não é o objetivo do vídeo falar sobre isso. A gente pode falar sobre essa questão de imaturidade um pouco mais para frente, daqui a algum tempo. A gente pode separar um vídeo, inclusive se você tiver algum comentário, alguma sugestão, pode deixar nessa live, nesse vídeo, né, nos comentários. Eu vou fazer questão de preparar algo com bastante atenção para você, né, com bastante carinho aí. Mas enfim, eu vou falar então aqui, preparei esse vídeo para um homem feito, um homem que sabe o que quer e que muitas vezes não encontra apoio dentro da sua família, justamente nas pessoas que você mais esperava que pudessem te ajudar. Então, é uma coisa que realmente nos incomoda. É uma coisa que... E às vezes, assim, a sua família, você pode estar optando por uma vida profissional, uma mudança profissional, alguma coisa que pode realmente mudar a trajetória da sua casa, a trajetória da sua família, e você ouvir alguma palavra que não vá te incentivar. Então é possível realmente que as pessoas não te apoiem, por elas às vezes não entenderem, por outras coisas que nós vamos falar um pouquinho aqui. Mas olha só, eu não enfrentei isso dentro da minha casa. Eu precisei fazer uma mudança na minha vida profissional há algum tempo atrás e precisei encerrar 20 anos bem-sucedidos, inclusive, numa determinada área da minha vida, né, da minha vida profissional. E é claro que, por mais que você possa estar bem ou mal, fazer uma mudança gera uma sensação ruim, né, para todos, porque vai mexer com uma coisa estável. E por mais que esteja ruim, né, o ruim pelo menos está garantido. Você vai tentar uma coisa nova, pode ser que você se frustre muito. Mas graças a Deus eu achei esse apoio em casa, porque eu fui trabalhando isso mês após mês, dia após dia. Eu fui discutindo isso, fui avaliando. Eu não fiz uma mudança do dia para a noite. Então isso me ajudou também. Agora, um determinado grupo de amigos, eles não me apoiavam, porque eles falavam assim: poxa, você vai largar a sua vida profissional nessa área para poder ser coach, para poder dar palestra, fazer curso. Primeiro eles falavam assim: quem você é para isso? Né? Desmerecendo, no sentido do seguinte: para você ser um profissional dessa área, você tem que ser o cara perfeito. E esse é o primeiro erro que as pessoas têm com relação ao profissional de coach, que ele tem que ser perfeito. Na verdade, o coach ele não precisa nem ter resposta para todas as coisas. Ele precisa ter as perguntas certas para ajudar o coach dele a chegar onde ele quer. Então, essa foi uma das coisas que mais me incentivou. Foi eu entender que eu estava seguro do que eu queria e do que eu tinha para minha família. Eu tinha uma responsabilidade com meus filhos. Mas eu fui trabalhando isso ao longo do tempo. Então, não deixe que as pessoas, muitas vezes, falem com você desmerecendo o seu sonho. E isso vai ser uma questão de você travar uma batalha no seu interior, de você travar uma batalha dentro de você, de você lapidar mais e melhor quem você é diante das reações que você tem quando você não tem esse apoio. Então tudo vai depender de como você trabalha isso dentro de você. Tem até uma frase muito comum que as pessoas usam muito e que eu uso porque eu gosto muito dela, ela reflete muita verdade, que diz assim: não importa o que te aconteceu, importa o que você faz com aquilo que te aconteceu. Então, muitas pessoas ficam presas à situação que aconteceu na vida dela. Poxa, porque eu teria sido feliz se tal coisa não tivesse acontecido na minha vida. Mas muitas pessoas foram também felizes apesar de terem passado por tal e tal coisa. Tem gente que fala assim: eu queria ver você
no meu lugar, se você tivesse tido um pai, se você tivesse tido um professor, se você tivesse estudado em tal escola, como fulano estudou. Então, existem pessoas que conseguiram apesar disso. Eu lembro de uma amiga minha, a gente estudou em escola pública, e a escola pública que nós estudamos, eu defendo ela como uma escola boa, mas não era a melhor escola municipal da minha cidade. Pelo contrário, ela tinha até alguns históricos negativos. Mas olha só, uma amiga nossa de sala, assim que nós formamos, ela passou na faculdade de psicologia na UFMG e hoje é uma pessoa fantástica, uma excelente profissional. E muitos que estudaram naquela escola viraram e falavam, puxa vida, fulano teve sorte. A gente vai achar que teve sorte, mas teve um esforço. E isso me incentivou, a história dela me incentivou a perseguir os meus sonhos, a buscar os meus sonhos. E eu prosperei muito em cima desse exemplo, desse testemunho, né, dessa lição de vida que ela nos mostrou. Às vezes ela nem sabe o tanto que ela me impactou, mas eu vi que era possível fazer algo diferente, independente da realidade que eu tinha naquela hora, naquele momento. Então é muito comum que as pessoas se desculpem e se vitimizem, achando que o que elas estão vivendo é definitivo e está sendo imposto como realidade de vida para ela. E não é assim. Você pode pegar tudo isso que está acontecendo com você e transformar em algo muito maior e poderoso para impulsionar o seu crescimento. Então, eu conheço filhos, né, que se relacionam com os pais e os pais são completamente assim, como eu disse, disfuncionais, e eles não se preocupam tanto com isso. Eles não ficam, eles entendem mais os pais do que os pais entendem ele. Por quê? Porque ele sabe que aquilo que está acontecendo com ele, através dos pais, pode ser usado para ele transformar a vida dele e, apesar disso, tirar uma lição, crescer e se fortalecer. E é importante que isso aconteça, né? Então, você quando você vencer a si mesmo, você vai ver o quanto vai ser fácil você romper com a resistência externa. Quando você vencer a si mesmo, as batalhas do lado de fora não vão importar, as batalhas não vão te afetar mais, porque você está forte, você sabe exatamente aquilo que você quer. Então, em primeiro lugar, essa falta de apoio, o fato das pessoas não te escutarem, não pode te parar. Você tem que fazer apesar disso. Você tem que fazer independente disso. Tá legal? Então, olha só. Eu vou te dar alguns motivos pelo qual isso pode estar acontecendo. E a primeira coisa que eu quero te dizer é realmente uma coisa dura. Talvez as pessoas ao seu redor, elas têm medo de que com o seu crescimento, têm medo de que com com o seu êxito, você exponha o tanto que elas são limitadas e o tanto que elas estão paradas. Então tem muita gente que acha que por você crescer, as fraquezas dela vão ser expostas. Então, às vezes, infelizmente, dentro de casa, pode acontecer de ter realmente alguém que não esteja interessado no seu crescimento. Aqui eu estou falando de uma coisa crítica. Isso é incomum, mas existe também. Isso, inclusive, no meio de amigos. Como eu disse aqui, os amigos que não me apoiavam, a grande maioria deles tem esse perfil. Eles têm medo de que você cresça e exponha o quanto eles são fracos, o quanto eles não têm foco, o quanto eles estão paralisados, esperando a coisa acontecer. E você tem que ter essa coragem. É claro que amigos a gente guarda no peito, né? São pessoas que a gente ama, a gente se relaciona. Mas já dizia um belo ditado, amigos, negócios à parte. Eu sei o que eu quero e eu preciso avançar independente de ter esse apoio. Então,
A maioria das vezes, no caso principalmente externo, que é no lugar onde estão os amigos, mais do que nas famílias, mas nas famílias também acontece, pode ter isso, de essa resistência de você crescer e expor o quanto você está parado, está inerte, você está alimentando a sua fraqueza. Esse é um ponto. Outro ponto aqui que pode estar acontecendo na sua família para você não estar sendo escutado é talvez o fato da sua família não estar entendendo bem a sua mensagem. E é por isso que você precisa melhorar a sua comunicação, porque talvez o que você está passando ou planejando não está sendo tão bem compreendido pela sua família. Talvez seus filhos, seus pais ou sua esposa, que é de onde principalmente você busca mais incentivo e apoio, ela pode não estar entendendo o que você quer e pode estar achando que você está se aventurando nisso aí. Mas até chegar nessa conclusão, você vai precisar gastar uma energia sim, vai precisar de tempo e diálogo para você ganhá-los, para você ganhar a sua família para você vender a sua ideia. Quando você está vendendo uma coisa grande, vamos supor que você seja uma pessoa da área aí do ramo imobiliário. Então você vai vender um apartamento de cobertura num residencial que é dos mais caros da sua cidade. Isso é uma coisa que você vende do dia para a noite? Lógico que não. Você não apresentou e vendeu na mesma hora e pronto. É uma coisa que leva tempo, porque um projeto grande, ele é muito bem pensado. Né? Ele tem ali, você tem que vender primeiro as qualidades, você tem que vender ali a especificidade da coisa para poder depois você ganhar o apoio e de fato concluir ali a parceria. E no casamento é a mesma coisa, no meio da sua família é a mesma coisa. Para você vender essa ideia você vai precisar de tempo e você vai precisar trabalhar isso aí. E olha, eu sei que tem semanas, tem dias que você não quer, que você pensa em desistir, mas não desiste não. Porque uma hora a coisa vai. Então, isso justifica até o terceiro motivo que eu vou te dar pelo qual talvez a sua família não esteja te apoiando. Que é o fato deles, por amor, olha só, por amor, eles estarem se preocupando com você, para você não se frustrar. Eles pensam o seguinte, nossa, se ele tomar essa decisão e não der certo, e se ele se frustrar, e se de alguma forma isso que ele está planejando não acontecer do jeito que ele quer, eu vou ver ele frustrado, ele triste. Como a minha família mesmo, com certeza pensou, poxa, vai deixar 20 anos de uma vida profissional bem sucedida para poder se aventurar, né, para poder fazer uma coisa louca, absurda na cabeça deles. Mas chegou o tempo em que as coisas começaram a fluir. E eu tomei essa decisão em paz com a minha esposa, tomei essa decisão em paz, sabendo que eu estava fazendo uma coisa importante. Eu lembro que mesmo não casado, né, eu conversei com meus pais a respeito disso, e eles, assim, de uma certa forma tristes por eu estarem saindo daquele mercado e tal, com receio, preocupados com... isso revela uma insegurança deles, não a minha, mas revela uma preocupação. E deles pensaram o seguinte, poxa, você vai abrir mão de uma coisa tão... que você sabe fazer para poder trabalhar com outra coisa. E eu fiz porque eu tinha certeza do que eu queria para a minha vida, eu estava seguro disso, me preparei para isso, isso é o mais importante, me preparei para essa jornada nova e tinha o apoio da minha família. Então, em paz, eu tomei essa decisão e hoje, graças a Deus, eu colho os frutos disso. E eu quero que você também passe a colher os frutos disso. Então, as coisas não vão acontecer da noite para o dia. As coisas não vão acontecer imediatamente. Você vai precisar de um tempo. Isso vai levar um tempo para você trabalhar isso dentro de você, para você ganhar as pessoas ao seu redor, para te ajudar nesse projeto, para te ajudar nessa conquista. E aqui eu quero te dar algumas
orientações práticas que você pode fazer a partir de agora. Se você tem um sonho, você quer que a sua família participe desse sonho, você tem falado com a sua família a respeito disso, mas a sua família não tem te apoiado, você não é escutado na sua casa, você vai melhorar a sua comunicação com 3 passos muito importantes que eu vou te dar aqui agora, que vão melhorar consideravelmente a sua comunicação e vão deixar a sua família antenada para o que você vai dizer. Então, em primeiro lugar, você tem que inserir a sua família no seu projeto. Tem que deixar a sua família ciente de que eles estão participando dessa mudança, de que eles estão participando dessa situação que você está vivendo. Por mais que esse seja um projeto só seu, por mais que esse projeto seja só seu, deixa eles acharem que também estão participando disso. Sabe por quê? Porque você ganha aliados. E você ganhar aliados dentro de casa, você ganha força dentro de casa para te ajudar. E se de alguma forma eles não podem te ajudar diretamente no projeto, você vai ganhar apoio, porque eles vão estar interessados nisso. Então, quando eu comecei esse projeto com a minha esposa, muitas vezes eu pude, graças a Deus, contar com o apoio dela, com sugestões. Dela me ouvindo, né, ouvindo as lives, ouvindo, né, assistindo os vídeos do canal, entendendo o processo para trabalhar com os meus clientes, com os meus coaches, né? Ela me dava sugestões, me dá sugestões ainda. Então isso eu ganhei uma aliada. Ela de fato participa. Agora, como é que eu consegui isso? Fazendo perguntas. Quando você faz perguntas, você deixa a pessoa que está te ouvindo entender que ela pode acrescentar algo para você, pode acrescentar algo na sua vida e algo que realmente pode gerar a mudança que você quer. Então, em primeiro lugar, você tem que ter essa disposição de fazer perguntas e faça as perguntas certas. Não faça perguntas só por perguntar, faça as perguntas certas. Comunique-se, né, com a sua família, tenha diálogo. Diálogo não é monólogo, onde só você fala, né? Você insere a pessoa na sua conversa, deixa ela participante. Então, uma das melhores formas para você envolver a sua família, envolver seus filhos, sua esposa nesse projeto, é você fazer perguntas. Faça perguntas. Às vezes as pessoas estão cansadas de te ouvir, cansadas de ouvir só você falar, é só você que fala. Faz perguntas para elas, ok? Segundo passo que eu te dou aqui, segunda dica muito importante que eu te dou aqui, é para você saber quando é a hora de parar. Quando você fala, e muitas vezes a gente quer explicar o projeto inteiro de uma vez só. A gente quer falar tudo que a gente tem para falar de uma vez só. Aí a gente fala. Depois a gente acha que está resolvido o assunto, que a gente já falou tudo que tinha que falar, só que a pessoa não assimilou aquilo tudo. Então, vai sentindo quando é a hora de parar. Você parou de falar sobre aquele assunto, mas depois você pode voltar. Não é que você vai abandonar o assunto. Você vai falar, começou a falar sobre aquilo, começou a trabalhar aquele assunto ali. Daqui a pouquinho você para e você pode retomar o assunto de novo. Você dá uma pausa. Isso a gente chama de pausas estratégicas. É quando você deixa a outra pessoa digerir o que você falou. Depois é igual discutir relação. A DR muitas vezes dá errado porque a esposa quer falar tudo que ela tem que falar de uma vez só. E o homem também. Aí acham que falou sobre aquele assunto e encerrou, que acabou. Não, na verdade tem a consequência daquilo que foi assimilado. Então, comece a falar, entenda quando você pode fazer uma pausa de maneira estratégica para aquilo ali ser digerido e depois você voltar nesse assunto quando ele estiver mais claro para outra pessoa. Isso vai ajudar você a melhorar a sua comunicação e a pessoa, da próxima vez que ela vai te ouvir,
ela já está atenta de uma coisa que ela já escutou, que ela já assimilou de você e que ela já está pensando no assunto e está mais aberta. Olha que interessante. Então, é uma dica muito importante para nós começarmos a trabalhar de uma maneira mais eficaz, não é mesmo? E, por fim, uma outra dica que eu quero te dar é quando você precisa reforçar suas ideias. Se você tem uma mensagem muito importante, uma mensagem que realmente precisa ser muito bem dita, né, muito bem definida no seu lar, na sua família, olha, reforce essas ideias. Reforce com exemplos, reforce com casos, reforce com testemunhos que você tiver. Nada melhor do que você usar analogias para reforçar. Jesus usava uma técnica muito interessante, que era a técnica de parábolas. Ele falava por meio de parábolas, porque quando você conta uma história, você passa para outra pessoa uma dimensão mais inteira, mais precisa daquilo que ela consegue se enxergar naquele cenário que você está contando. Que interessante isso, né? E para finalizar, eu vou te contar uma história de uma pessoa que não foi escutada dentro de casa, de uma pessoa que foi criticada, foi perseguida dentro de casa e chegou ao extremo dela quase ser morta. Eu estou falando de um personagem bíblico chamado José. José foi um homem que teve 11 irmãos e esses 11 irmãos, eles tinham algumas características muito diferentes da dele e, biblicamente falando, ele era uma pessoa muito mais focada, muito mais leal, mais íntegra do que os irmãos. E o fato dele também ser muito admirado pelo pai fez com que os irmãos começassem a odiá-lo, a chegar ao ponto de pensar em matá-lo, mas não fizeram isso. Ao invés de matá-lo, venderam como escravo para os egípcios, e os egípcios, né, um homem muito poderoso, colocou ele para trabalhar dentro da casa dele, e ele foi fiel ali a Deus, foi fiel ao patrão dele. Mas, infelizmente, por uma situação, que depois você pode procurar esse caso aí na Bíblia, ele foi preso. E ele tinha tudo para poder desistir ou deixar de ser fiel, deixar de ser leal. Tinha tudo para poder se achar vítima, mas ele usou aquilo tudo para torná-lo mais forte. E um dia ele teve a oportunidade de estar diante de Faraó e ajudar Faraó numa situação muito difícil. O que aconteceu? A partir do momento em que ele levou uma solução para esse rei, para esse Faraó, ele foi colocado como governador. E houve fome, tanto na terra do Egito quanto ao redor, nas cidades vizinhas, que os irmãos dele, aqueles 11 irmãos que o venderam, foram ao Egito procurar ajuda. E foram parar na mão de quem? Foram parar na mão de José. E José, com muita sabedoria, com muita maturidade, ele pegou tudo que os irmãos fizeram com ele e transformou na oportunidade de ensinar um valor maravilhoso, que é o valor do perdão. E não só perdoou os irmãos, como tudo que aconteceu na vida de José foi importante para formar José uma pessoa melhor, tornar ele uma pessoa melhor e uma pessoa que não só que não falava de problemas, mas que falava da solução dos problemas, que buscava a solução dos problemas. Então, esse para mim é um dos maiores ensinamentos, de que você pode ir reforçando as suas ideias, de que se você tem uma missão, não importa se as pessoas não estão escutando, um dia a sua mensagem vai ser ouvida. Então, use essas estratégias para você trabalhar melhor dentro da sua família e seja feliz, tá joia? O objetivo desse vídeo é que você, homem, seja feliz na sua casa, seja feliz com a sua família e que esses conselhos possam, de alguma maneira, serem encarados por você não como uma regra de prática, mas como uma sugestão para você que já tentou de tudo muitas vezes e não conseguiu. E se, de alguma maneira, eu falei alguma coisa que
ou você não concordou, ou que não foi suficientemente explicado para você, ou você tem até uma sugestão, deixe o seu comentário aí para nós. Se inscreva nos vídeos. Se esse vídeo gerou valor para você, compartilhe nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal, deixa comentário. De alguma maneira, nos ajude a crescer. Eu vou ter o prazer de continuar